ano! Vamos para mais uma aula de redação, hoje finalizando o nosso tema, que é relação entre textos, ou seja, a intertextualidade. Hoje nós vamos ver mais dois exemplos de intertextualidade, a citação e a polifonia. Mas o que é a citação? Esse procedimento textual acontece quando nós reproduzimos um outro texto ou parte dele. Então, esse termo, citação, vem do latim citare e significa convocar. Nesse caso, utiliza-se as próprias palavras do texto fonte, ou seja, nós vamos fazer um trabalho e lemos algo sobre aquela matéria que é muito interessante e precisa estar no nosso trabalho. Então, a gente vai lá, pega parte daquele texto para citar no trabalho e depois fazer nossas considerações, ou seja, nossas conclusões. Então, é referido, entre aspas, ou em itálico, ou os dois ao mesmo tempo, porque se trata de uma citação de outra pessoa, não é uma fala nossa, não é um escrito nosso. Então, é obrigatório estar entre aspas e itálico, ou apenas entre aspas, ou apenas em itálico. Do contrário, isso significa, se não usarmos essa sinalização, nós estaremos fazendo um plágio. E plágio, vocês já sabem, que é crime, não pode ser feito. Ok, meus amores? Então, citação é quando a gente cita algo de outra pessoa. Nós temos aí dois tipos de citação. Vamos ver quais são? A citação direta é quando a gente transcreve parte de uma obra, como é o exemplo aí do lado. Mas como fica essa citação? Quando usamos esse tipo de citação, temos que colocar entre parênteses o sobrenome do autor, o ano da obra e o número da página. Tudo separado por vírgulas. Vejam aí. Quero deixar aqui minha gratidão aos mestres, que através de seus livros me permitiram repetir as boas doutrinas, ainda quando lhes sigo as pegadas, permanece o meu preito de reconhecimento. Então, quem falou isso? Evanildo Bechara, um autor brasileiro, em sua obra, em 2001, está na página 17. Então, vejam aí que está marcado aí o nome do autor desse trecho aí. Está entre aspas, não está em itálico, mas está entre aspas. E, como é uma citação direta, palavra totalmente de Bechara, então nós temos aí a citação do nome dele, do ano da obra e da página onde foi retirada. Essa, então, é a citação direta. Vamos agora à citação indireta. O que é citação indireta? É aquela que se baseia em uma obra, com as nossas palavras. Nós vamos falar de forma que nós entendemos, mas baseado na obra daquele determinado autor. Nesse caso, indicamos o sobrenome do autor e o ano da publicação da obra. O número da página não é necessário, ela é opcional. Então, vejam aí o exemplo. Bechara, 2001, é agradecido aos mestres, pois reconhece que através dos seus livros obteve suas bases. Acrescenta que ainda que não siga as mesmas pegadas, reconhece o trabalho de seus professores. Vejam que é uma fala da citação anterior, só que com outras palavras. É uma paráfrase, A citação indireta, ela é uma paráfrase, o que nós já vimos na aula passada. Então, cita-se o nome do autor, o ano da obra e
ele escreveu com outras palavras. Então, nós temos dois tipos de citação, a citação direta e a citação indireta. Temos aí mais outro tipo de citação, é a citação da citação. Veja que é um pouco mais complicado, né? Mas de vez em quando a gente encontra ela em algum livro de teoria que a gente vai estudar. Vocês vão encontrar isso aí em várias obras. Então, o que é a citação da citação? É aquela que é mencionada em nosso texto sem que tenhamos tido acesso ao texto original. Ou seja, a gente tem um livro que cita a obra original e nós queremos citar aquele livro, né? Então, nós vamos fazer uma citação da citação. Aqui nós vamos usar uma expressão latina, apud, que significa citado por. Veja aí o modelo de citação da citação. No modelo serial de Golgi, não sei se é assim que se pronuncia, 1972, apud Nard, 1993, o ato de ler envolve um processamento serial que começa com uma fixação ocular sobre o texto, prosseguindo da esquerda para a direita de forma linear. Vemos aí, no modelo serial de Golgi, 1972, ou seja, a obra original é de 1972 e foi citada por Nard em 1993 e agora está sendo citada novamente pelo autor dessa frase aí. Então, nós vemos aí a citação da citação. Deu para entender? Se não entendeu, ficou um pouquinho complicado, deixa aí seus comentários para que a gente possa resolver essa questãozinha aí, que é um pouquinho mais complicada para o 9º ano, mas não é muito não, tá bom? E nós temos também a polifonia, agora um outro tipo de intertextualidade, a polifonia. Nós já vimos aí a paródia, a paráfrase, a intertextualidade em si, e agora nós vimos a citação, que é outro tipo de intertextualidade. Agora nós vamos ver a polifonia. Mas o que é a polifonia? Poli, você já sabe, que é muitos, significa muitos. Fonia, vozes. Então, muitas vozes. Então, quando nós temos um texto, um mesmo texto, e notamos várias vozes com discursos dissonantes, o que quer dizer dissonante? Que se opõem, nós temos uma relação intertextual polifônica, ou seja, com mais de uma voz. Vejam aí o exemplo nessa charge. Hoje eu vou contar a história de Ali Babá e os 40 ladrões. E o menininho responde: ah, mãe, eu não aguento mais esse papo de mensalão. Então, nós temos aí a mãe querendo contar uma história, né, de Ali Babá e os 40 ladrões. Acredito que todos vocês já devem ter ouvido falar, uma história do povo árabe. E agora o menino trazendo para uma realidade brasileira, né, dos políticos. Não aguento mais esse papo de mensalão. Então nós temos aí vozes dissonantes, a mãe falando de uma coisa e o filho falando de outra totalmente diferente, que se opõem. Então é uma charge crítica, mas tem aí a presença da polifonia textual. Deu para entender tudo isso? Espero que sim. Até uma próxima aula. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, deixem seus comentários, tirem suas dúvidas e fiquem com Deus.